pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para desmistificar um tema que é o seguinte: a gente pode acreditar que o sucesso da cobrança na localização do cliente está apenas nos dados que a gente recebe lá do credor ou que estão disponíveis muitas vezes no nosso cadastro, né? Mas não. A gente tem uma questão que é o processo de localização e higienização de dados. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você sobre este processo. Mas antes, queria dar destaque aqui aos nossos fornecedores, começando pela Assertiva Solução, que é exatamente uma das empresas que você pode buscar dados, buscar informações, aliás, não apenas dados cadastrais, mas dados de modelos que vão indicar propensão de pagamento, indicar a probabilidade daquele cliente te pagar. Então, a Assertiva é um birô de localização, um birô de crédito que tem exatamente este foco. Grande abraço lá para o Ederson, para toda a galera da Assertiva. Bom, vamos começar a falar disso. Bom, primeiramente, a gente precisa entender o que é localização e higienização, né? Vamos lá, vamos esclarecer um pouquinho isso. Localização, o nome já diz, eu estou precisando localizar o cliente. Eu posso ter um telefone aqui dentro de casa, ele não faz com que eu chegue ao cliente, que eu consiga um contato efetivo. Então, eu tenho que localizar, buscar uma nova alternativa de contato. Higienizar eu tenho dados aqui, por exemplo, que estão... Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu recebi um cadastro do meu credor, né, que está sem DDD. Pô, eu tenho um discador automático aqui. O discador não vai discar sem DDD. Então, eu posso usar, por exemplo, um birô para higienizar meu cadastro. Então, essa é a diferença básica desse processo. E aí, o que é importante? Existem inúmeras empresas hoje no mercado disponíveis e que fazem exatamente, prestam esse serviço de localização e higienização, tá bom? Muitas delas você consegue, inclusive, fazer testes gratuitos num volume específico de CPFs lá, poder fazer um teste gratuito. E aí, eu sempre indico o seguinte, né? Nunca é bom eu ter uma única empresa de localização, às vezes não é bom eu ter nem só duas. Pode ser que seja necessário eu ter mais empresas, tá? Eu vou falar um pouquinho para você de como eu entendo ser um processo de localização, né, de higienização, e aí deixar também algumas questões aqui importantes para vocês, para a gente estar discutindo. Queria também fazer uma pausa aqui para dar um destaque para mais um patrocinador, que é a Recupere. Eu não sei se você já conhece a Recupere. A Recupere é uma plataforma de protestos digitais, muito interessante e muito eficiente, porque eles não trabalham com o custo do protesto diretamente, e sim após a recuperação do cliente, né? Então, quem vai arcar com os custos de protesto é o cliente, e aí a empresa contratada só vai pagar uma comissão por aquilo que for efetivamente pago. Então, é uma oportunidade aí de você conhecer a Recupere. Todos os patrocinadores que eu dou destaque, o link vai estar na descrição desse vídeo. Mas beleza, vamos falar um pouquinho, continuar sobre esse processo de localização e higienização. Vamos lá. É muito importante que eu, por exemplo, antes de buscar qualquer valor, qualquer enriquecimento, qualquer análise, eu efetivamente fazer uma avaliação preliminar dos dados que eu recebi do meu credor, que eu tenho na minha base. Eu não vou gastar dinheiro com localização antes de tentar esse processo, tá? Agora, eu preciso também ter um processo eficiente de localização.
eu vejo muito as empresas começarem a trabalhar lá com dado, cara, e continuam fazendo tentativas. Aí eu já fiz inúmeras tentativas, deu não atende, deu ocupado, ou deu alguma mensagem da operadora, ou seja, que às vezes não chega no operador para ele marcar lá, esse telefone aqui, o seu João disse que não é do José. Geralmente, os processos que eu vejo de startar, de iniciar uma localização, é aquilo que chega no operador e ele fala lá, olha, esse telefone não é do cliente. Mas eu tenho outras situações que vão ocorrer também. Vamos imaginar o seguinte, já liguei para aquele número, não consigo um contato positivo, tá? Eu não consigo um contato positivo, já tentei em horários diferentes, porque esse é uma missão também lá do nosso Control Desk, tentar em horários diferentes. Eu já tentei horários diferentes e já tentei nos outros telefones que estão no cadastro. Essa é a hora, e aí eu vou estabelecer lá um número de N tentativas, N dias, mas eu tenho que startar um processo de localização a partir desse momento, tá? Para que a gente possa ter um processo automático, para que a gente possa ter uma rotina de onde eu não vou ficar lá 60 dias tentando e, cara, não consigo ter alô. Pô, caramba, eu não consigo ter alô por quê? Porque, cara, eu já tentei em N telefones e isso demanda um processo novo de localização, né? Eu preciso usar dados também de contatos de referência. Quando eu faço uma localização, não volta geralmente somente o telefone do titular. Volta dados de, por exemplo, pessoas próximas ao devedor. E isso é importante a gente trabalhar. Nome de pai, mãe, irmão. Vizinho, eu já não gosto tanto, mas em último caso, pode ser uma alternativa, né? Porque, por exemplo, vizinho, eu não conheço meus vizinhos daqui, não tenho a menor ideia qual é o nome deles. Se ligarem para mim aqui perguntando, eu falo, me perdoe, não conheço. E não conheço mesmo, não é mentira. Né? Então, eu acho que aí vale sim os parentes mais próximos. Esse é bem legal. Poderia ser também. Mas é importante eu criar um processo que starte a minha localização, o meu processo de busca de dados. O que também é importante, né? Eu comentei que hoje existem inúmeros fornecedores de localização, empresas especializadas nisso. E aí, o que é importante? Vamos imaginar que eu estou começando o meu processo agora de localização. Então, eu vou lá e conheci 3 credores para fazer o trabalho de localização. O que é importante? Importante eu comparar. Eu peguei uma base aqui que não é localizável, mandei essa base para 1, mandei essa base para 2, mandei essa base para 3. Voltou isso. Eu tenho que entender quais os telefones de retorno de cada um dos birôs estão fazendo sentido, em quais eu consigo uma localização com o cliente. E aí eu posso ponderar o meu processo de 2 formas. Eu posso criar um processo onde eu vá no birô 1, depois eu vou no birô 2 e depois eu vou no birô 3. Tá? À medida que eu não consiga o contato, depois de eu popular o telefone do birô 1, vou no birô 2, depois de popular e testar os telefones, é claro, eu vou em outros birôs. Como é que eu vou ordenar esses birôs? Primeiro, pela maior efetividade desse cara. Poxa, mas se eu tenho o telefone que volta no birô 1 e no birô 2 é o mesmo e ele é efetivo, como é que eu vou ordenar? Pelo preço. Aquele que for mais barato, eu coloco na frente. Enfim, galera, em cobrança, tudo tem metodologia, tudo tem uma forma de se fazer esse processo. Localização e higienização é mais um processo onde tem inteligência, tem todo o processo para que a gente possa conhecer o melhor fornecedor. Como é que eu vou medir sucesso disso? Claro, por taxa de CPC.
contato com o próprio cliente, né? Buscando exatamente aquele birô que traz o melhor resultado para o meu processo. Tá bom? Queria aproveitar e falar do nosso outro patrocinador aqui, a Litígio, empresa de cobrança que é focada em cobrança de pessoas jurídicas. Esse é um negócio bem importante, bem particular, e você, empresa, que tem uma carteira de clientes inadimplentes de pessoa jurídica, precisa conhecer a Litígio. Eles são especializados na cobrança de pessoas jurídicas. Hoje era isso que eu queria falar para vocês, espero que tenha sido útil. Agradecer a todos aí, lembrar você para curtir o canal, compartilhar e, se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui todas as terças e quintas, muito conteúdo. Daqui para frente a gente está passando os vídeos do CMS lá, mas daqui para frente eu quero voltar à rotina de entrevistas e trazer cada dia mais conteúdo para você. Beleza, galera? Um grande abraço aí e até a próxima.